Maior goleador da história, melhor jogador do século e embaixador mundial do futebol. Estou falando de Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, o rei do futebol. Encantou o mundo com seus dribles e passes e, lógico, seus maravilhosos gols. Vamos conhecer a história do ídolo Pelé. Nascido em Três Corações, Minas Gerais, Pelé cresceu na pobreza. Ainda bem jovem, com 13 anos, Pelé mudou-se com sua família para Bauru, cidade de São Paulo, em busca de uma vida melhor. Começou a jogar futebol pelo Baquinho, time da equipe infanto-juvenil do Bauru Atlético Clube, que conquistou 2 campeonatos infanto-juvenis. Pelé era o caçula da equipe. O time do Bauru apresentava uma grande superioridade sobre os adversários e em um dos jogos chegou a ganhar de 21-0, com Pelé sendo um dos artilheiros, é lógico, com 7 gols. Pelé se destacou nos campeonatos infantis. A superioridade técnica dele sobre os demais era tão grande que a Liga de Futebol Amador determinou que Pelé, em alguns jogos, só poderia atuar no gol ou na zaga. Já se viu isso? Em 1956, Pelé recebeu algumas propostas de grandes clubes de São Paulo, porém sua mãe não queria que ele mudasse para uma cidade grande. Na época, com 14 anos, já chamando muita atenção, Brito, seu técnico do Bauru, sugeriu a sua ida ao Santos Futebol Clube para alguns testes. A mãe de Pelé inicialmente era contra a ideia, já que não desejava que o filho Pelé se tornasse um jogador de futebol. Ela acabou sendo convencida e Pelé foi com Brito para a cidade de Santos. Os testes foram com sucesso e Pelé impressiona o técnico do Santos, Luiz Afonso Pérez, e assinou um contrato profissional com o clube no mesmo ano. Pelé inicialmente atuou na equipe amadora do Santos. Ele fez sua estreia profissional em setembro de 1956, com 15 anos apenas, jogando contra o Corinthians de Santo André e teve um bom desempenho em uma vitória de 7-1, marcando o primeiro gol da sua carreira profissional durante a partida. Pelé iniciou a temporada de 1957 na reserva, por ser considerado ainda muito jovem. Mesmo atuando na reserva, Pelé chamou a atenção dos dirigentes gaúchos no início do ano, quando o Santos visitou o Rio Grande do Sul. O Grêmio chegou a consultar o Santos sobre a possibilidade do empréstimo de Pelé. Durante o ano, Pelé jogou em alguns torneios e campeonatos nacionais e chamou a atenção do treinador da seleção brasileira, Silvio Pirillo. Alguns meses depois, Pelé foi convocado pela primeira vez para a seleção, tendo apenas 2 meses de carreira. As atuações do jogador também chamaram a atenção do Vasco, que depois de um acordo de empréstimo, tentou sem sucesso contratá-lo por 2 vezes naquele ano. Em 1958, Pelé conquistou seu primeiro grande título no Santos, com a conquista do Campeonato Paulista. Pelé terminou o torneio como artilheiro da competição, acredite, com 58 gols. Um recorde que permanece até hoje e provavelmente ninguém vai superar esse recorde. Suas atuações nesse ano lhe renderam o interesse do Inter de Milão, que tentou contratá-lo. O negócio acabou não avançando em razão da revolta dos torcedores com a possível saída do Pelé do Santos. A Copa do Mundo de 1958 foi realizada na Suécia, foi a primeira conquista pelo Brasil e foi a primeira Copa do Rei Pelé com apenas 17 anos. De cara, já mostrou todo o seu talento ao decidir a final contra os anfitriões e trazer a primeira taça para o Brasil nas Copas do Mundo. Foi aí que o craque começou a usar a camisa de número 10 da seleção brasileira. A imprensa proclamou Pelé a maior revelação da Copa e ele recebeu a bola de prata como o segundo melhor jogador do torneio. Pelé também jogou a Copa América na época, chamado de Campeonato Sul-Americano de Futebol. Ele foi eleito o melhor jogador do torneio, além de ser o artilheiro com 8 gols. O Brasil ficou em segundo lugar. Já no início da carreira, conquistava importantes títulos como Copa Roca, Copa do Mundo, Taça Oswaldo Cruz, Campeonato Paulista de Futebol, entre outros. Na Copa de 1962, Pelé já era considerado o melhor jogador do mundo. Foi fundamental para a vitória das primeiras partidas, porém se machucou nos jogos finais e ficou de fora. Na ocasião, Garrincha que assumiu o papel de líder e levou o Brasil ao seu segundo título da Copa do Mundo. Na Copa de 1966, o Brasil não levou a taça, a seleção brasileira estava irreconhecível. À exceção da partida inicial, em nenhum momento o time jogou bem. Ficaram evidentes a falta de comando e a ausência de um esquema de jogo, e Pelé caçado o tempo todo e Garrincha sem render a mesma performance que foi em 58 e 62. O Brasil acabou eliminado ainda na primeira fase. Mais tarde, na Copa de 1970,
Pelé foi para a seleção e na época teve problemas com o atual técnico Joel Saldanha. Tiveram discordâncias sobre o posicionamento do jogador em campo. Faltando apenas 2 meses para o grande evento, Saldanha foi demitido por também ter problemas com outros jogadores e também com a CBD, que era a antiga CBF, e em seu lugar foi contratado o jovem Zagallo. E mais uma vez, com a equipe de peso, conquistaram pela 3ª vez a Copa do Mundo. Em 1971, Pelé decide se aposentar da seleção brasileira. Como Pelé continuou atuando profissionalmente pelo Santos, se especulou uma possível volta do jogador para a disputa da Copa de 74. Pelé, no entanto, resistiu, afirmando que seria melhor se aposentar naquele momento. Pelé ainda atuou mais 2 vezes com a camisa da seleção em partidas não oficiais. Em 1976, em um amistoso contra o Flamengo, e em 1990, em um amistoso contra o resto do mundo, que marcou a comemoração do seu cinquentenário. Pelé continuou atuando pelo Santos, conquistou muitos títulos durante a sua carreira, como Campeonato Brasileiro, Supercopa Sul-Americana, Copa Libertadores da América, Copa Intercontinental, Campeonato Paulista, Torneio Rio-São Paulo, entre outros. Em 1977, depois de muita recusa, o North America Soccer League consegue uma negociação para que Pelé jogue a temporada com eles. Pelé se recusou por muitos anos, pois alegava não querer jogar em outra equipe que não fosse o Santos. A chegada do jogador ao país norte-americano era tida como uma influência para despertar o interesse da população do país pelo futebol. Pelé conquistou 7 bolas de ouro em 58, 59, 60, 61, 63, 65 e 1970. O craque conta com inúmeras premiações individuais, dentre elas 7 vezes eleito o melhor jogador do século. Ele também tem muitíssimos recordes pessoais, contando com 3 registros pelo Guinness Books Record. Jogador com mais gols, 1.281 gols em 1.363 partidas. Jogador com mais Copas do Mundo vencidas, 3 vezes. Mais jovem vencedor de uma Copa do Mundo, 17 anos. No auge de sua carreira pelo Santos, o craque recebia um salário de 2 milhões de cruzeiros por ano, equivalente a 70 mil reais. Um salário de jogador de início de carreira nos dias de hoje. Quando foi para o Cosmo, a negociação foi de 7 milhões de dólares, bem diferente de hoje em dia, não é mesmo? Porém, pesquisas avaliam que se Pelé estivesse atuando ainda hoje, seria o jogador mais bem pago do mundo, com toda certeza, estimado aí em 223 milhões ao ano. E claro, não podemos deixar de falar sobre um dos dias mais marcantes de sua carreira, quando fez o seu 1000º gol. No dia 19 de novembro de 1969, na vitória do Santos contra o Vasco. Após ter feito o gol, foram todos à loucura. Os dirigentes do Vasco o pediram para vestir a camisa do time carioca, que ele já tinha usado em alguns jogos por um combinado Santos-Vasco, em 1957. Na camisa havia o número 1000. Pelé deu a volta no estádio com ela, seguindo por uma pequena multidão. Logo em seguida, começaram as homenagens. Um diplomata da FIFA exaltou o seu feito. O vestiário ocupado pelo Santos recebeu uma placa com o seu nome, recebeu uma medalha de ouro em nome da CBD, antiga CBF, outra medalha de ouro dada pela Federação Carioca, entre outros prêmios. Pelé teve grandes feitos em sua carreira, sem dúvida, o melhor jogador de todos os tempos. Até serviu ao exército e se desdobrava no início da carreira dividindo seu tempo entre jogador de futebol e serviço militar. Porém, as coisas foram diferentes em sua vida pessoal. Se envolveu com muitas polêmicas. Ao longo da sua carreira, o governo passava por um período de ditadura militar e Pelé se recusava a posicionar-se politicamente, o que rendeu ao craque muitas críticas e especulações. Ele ainda afirmava que nunca iria se casar, pois não saberia dizer se as mulheres gostavam mesmo dele ou era somente interesse pelo seu dinheiro e fama. Porém, sua previsão foi bem contrária a isso. Em 1966, Pelé se casou pela primeira vez com Rosemary. Tiveram 3 filhos e em 1980 se separaram. Começou um romance com a Xuxa logo em seguida, mas também não durou muito tempo e alguns anos depois se casou novamente, agora com a cantora Assíria Nascimento, e tiveram gêmeos. Novamente se separou e em 2016 se casou com a empresária Márcia Aoki, com quem permanece até hoje. Porém, além dos muitos relacionamentos, Pelé teve 2 filhas fora dos casamentos. O jogador as negava e nunca quis conhecê-las, porém conseguiram serem reconhecidas nos tribunais, mas nem assim Pelé quis nenhum tipo de contato com elas. Inclusive, uma delas faleceu de câncer sem conseguir a ajuda do pai para o tratamento. Diante das suas atitudes, Pelé foi duramente criticado pelos fãs
e pela mídia. Apesar de tudo, Pelé mostrou seus talentos também fora de campo. Criou sua carreira artística estrelando em vários filmes e documentários. E em 1966, gravou um disco com a cantora Elis Regina, além de ter sido compositor de mais de 120 canções. É muito talento para uma pessoa só, não é verdade? Enfim, o Rei Pelé deixou o seu legado, que acreditamos que nunca vai ser apagado ou esquecido. Hoje é tido como uma das pessoas mais influentes do mundo e é sempre um dos jogadores mais elogiados e reconhecidos de todos os tempos. Grandes jogadores o têm como ídolo, assim como também grandes nomes da história. E você? O que achou da história do grande ídolo Pelé? Na sua opinião, Pelé sempre teve e terá o maior legado da história ou vai ser superado por algum jogador na atualidade ou futuramente? Deixe aqui embaixo a sua opinião, gostaria de saber o seu comentário. Valeu, galera, e aquele abraço!